Então, o segundo processo, implementação das melhorias. Você escolheu alguns processos que a sua equipe vai melhorar nesse ciclo. Você fez essa escolha baseada nos indicadores estratégicos, olhando os 4 fatores, e depois você vai para os processos estratégicos desses indicadores. E por que nós fazemos nessa ordem, indicadores e processos? Vou te dar um exemplo. Quando você olha o seu processo, você tem que quer melhorar o seu faturamento. Qual é a origem do seu faturamento? Você vende presencial e online? Bacana. Então, você já tem pelo menos 2 processos diferentes para trabalhar. Você não vai trabalhar a melhoria do online igual você trabalha do seu físico, da sua venda física. Então, você tem um online e tem um comércio físico. Bacana. São todos os seus produtos que você vende no online, no físico? Quais são os produtos ou as linhas de produtos ou de segmentos? E daí você vai estratificando para saber onde estão os seus maiores gargalos, os seus grandes problemas de desempenho. Porque quando você começa a fazer essa estratificação, você vai ver que algumas linhas, alguns processos, elas performam muito pior do que outros. E daí você vai fazer uma análise. O quanto melhorar um processo me traria de retorno e o quanto esse processo em si me traz uma margem maior ou menor em relação aos outros. E daí você vai fazer essa conta. Se eu melhorar esse processo em X%, eu tenho tanto de ganho. Se eu melhorar o outro em X%, eu tenho tanto de ganho. E você vai escolher aquele que vai te trazer o maior ganho. Você não vai colocar recursos de uma forma empírica. Você não vai colocar recursos para melhorar processos mais de uma forma empírica. Você vai fazer isso de uma forma que te traga o melhor resultado. E daí você escolheu o indicador, você escolheu o processo, mas você ainda está na parte de implementação de melhoria. Você escolheu o indicador, você escolheu o processo. Olha quantas etapas ainda tem nessa parte de planejamento. O escopo. Você não vai pegar o seu macroprocesso todo, onde ele começa, onde ele termina. Você tem que definir isso, deixar muito bem definida onde a sua equipe vai começar a trabalhar e até onde ela vai, para que ela possa usar o tempo e o recurso dela da melhor forma. Então, você vai estipular o escopo, onde começa, onde termina o processo que você vai melhorar. O tempo. Quanto tempo a sua equipe tem para planejar e implementar a melhoria para você conseguir medir o resultado, o ganho que você espera de performance? Custo. A sua equipe, ela tem alguma margem de investimento ou não? Você escolhe isso. O normal é, em processo de melhoria, não existir essa margem. Você tem que melhorar o processo, como se desenrola o processo com recursos próprios, aqueles que ele já tem dentro da organização, né? Sem a organização precisar aportar dinheiro. Mas em alguns casos é necessário. E em alguns casos você vai querer, porque o ganho de desempenho vai ser tão grande que vale a pena você colocar um pequeno investimento e ter um retorno muito maior. Montar o time. E essa é a parte mais importante. Você não monta um time de qualquer maneira de melhoria, nesse caso, né? Estou te falando de um processo, etapa por etapa, mas você, como gestor, você vai fazer isso de uma forma muito pulverizada na sua organização. Você vai ter diversos times, diversos processos e indicadores melhorando, sendo trabalhados para melhorar a performance da sua organização. Eu estou falando etapa por etapa, mas você tem que ver isso de uma forma maior, você como gestor. Então, você vai montar o seu time. E o seu time, ele tem que ser composto de pessoas que estão dentro do processo, dentro daquele escopo, as linhas que você definiu onde eles vão trabalhar. Algumas pessoas já trabalham dentro dessas linhas que você definiu, e você pode trazer algumas pessoas que não. Você pode, por exemplo, escolher um fornecedor desse processo. Você pode escolher um cliente desse processo, para que, de alguma forma, eles tragam insights de o que se espera no final desse processo que pode ser melhorado, quais são os inputs que eles podem fazer com que esse processo ele traga um retorno melhor.
e as boas ideias começam a surgir daí, de uma equipe que não está só dentro da caixinha, mas outras pessoas que veem o processo de fora, ou como cliente ou como fornecedor, que podem trazer ideias que vão alavancar o desempenho desse indicador, desse processo que você escolheu trabalhar. Bom, até agora você só definiu indicador, processo, escopo, tempo, custo, time. Agora a galera começa a analisar os dados. Então, você começa a pegar o histórico de desempenho desse processo, você faz um desenho do processo, separando ele por etapas e mede ou estratifica esses dados que você tem para saber qual é o desempenho de cada etapa, o que ela está entregando, na qualidade que esse processo está entregando, custo que ele está entregando, pessoas envolvidas no processo, e aí você vai ter uma identificação dos gargalos desse processo, onde dentro dessa sequência de atividades está o gargalo. O gargalo é aquela parte que ela consome mais recursos e ela te entrega menos. Normalmente esse é um dos conceitos de gargalo. É onde a sua produção ela está sendo estrangulada e está te trazendo um desempenho ruim naquele processo. Então você vai identificar um, dois gargalos, os dois piores, e vai trabalhar especificamente neles. O que a sua equipe vai fazer? Ela vai propor soluções para esses gargalos, para que o processo flua numa quantidade e qualidade que esteja de acordo com o seu padrão, com aquilo que você gostaria de entregar para o seu cliente. Então, ela vai propor um novo modelo, ajustes, correções, novas formas de fazerem, de realizarem, de executarem as atividades, e você vai planejar a implementação desse novo modelo de trabalho. E você vai planejar isso da forma mais minuciosa possível. Por quê? Porque você quer que ele rode da melhor forma possível. E quanto melhor você planejar, mais fácil a execução, melhor será o seu resultado. Então, você vai fazer um planejamento. Você vai planejar quais são as alterações que você vai executar nesse processo, onde elas vão acontecer, qual é o novo nível de performance esperado, e daí você vai executar. Você vai estipular tempo para esses ajustes ou implantação dessa nova forma de trabalho. Você vai estipular o tempo, você vai estipular o escopo, onde essas melhorias elas vão ocorrer, de que forma elas vão ocorrer, os custos e quem é o responsável por executar essa transformação nesse processo que vocês decidiram melhorar para ter um novo patamar de resultado. Quando nós olhamos a implementação de melhorias, nós olhamos, como eu posso dizer, existem duas formas, duas etapas, vamos chamar assim. A primeira é o monitoramento através de indicadores. Conforme você vai executando essa melhoria, essa nova forma de trabalhar, o processo ele tem que começar a fluir de uma forma melhor. E daí você já começa a ver algumas melhorias, mesmo não tendo finalizado ainda o seu processo de melhoria. Então ele já começa a performar de uma forma melhor, e daí depois que você concluiu o seu processo, você acompanha esse novo padrão, esse novo patamar de desempenho do seu processo, esse novo patamar de desempenho do seu indicador. Você trouxe um monte de lição aprendida aí, né, nesse processo de melhoria que você executou. Nova performance, uma performance muito melhor, correto? Então você padroniza, a partir de agora as pessoas vão executar dessa nova forma, que te traz um retorno melhor, te traz uma performance melhor, e você vai comunicar isso para toda a organização. Mas lembra que eu falei que você estava vendo isso de uma forma macro, como gestor, ou um dos gestores principais da sua organização, ou um gestor de área? A padronização e a comunicação, ela tem que ser para toda a organização. De todos os processos que você melhorou.
Se for possível fazer um evento para isso, faça. Porque as pessoas elas têm que acreditar que isso é importante para você como gestor. Elas têm que acreditar que melhorar a performance dos processos usando uma metodologia é importante para você. E de alguma forma vai estar todo mundo vendo isso, que é importante para a organização criar essa cultura de melhoria contínua.